muito obrigado por sua invitação a Gadot, à indústria, a Paulo, a Juan José, muito obrigado. Vamos a começar a primeira sessão do Congresso na introdução aos tratamentos injetáveis. Eu sou o Dr. Federico Spickerman de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires, do mesmo hospital de clínicas, pero em Buenos Aires. Eu sou especialista em cirurgia ortopédica, fiz cirurgia do ombro, do joelho, do tornozelo, mas hoje combino ambas terapias com tratamentos injetáveis e medicina regenerativa. É legal na Argentina a autorização de PMAC, de PRP e de cultivo do tecido, das células-mãe, troncos de tecido adiposo. Assim que faz muito disso. Vamos começar a primeira sessão. Paulo? Paulo vai falar... não, Dr. Mateu, você vai fazer o moderador? Ok. Passa à frente. E Paulo vai falar muito interessante do perfil epidemiológico da infiltração no Brasil. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento da CONABET. Já é uma evolução do que tem sido feito na Associação Brasileira de Estudo e Tratamento por Infiltração. E essa palestra que eu vou proferir hoje, eu fiz a mesma palestra há um mês atrás em Atenas, e expondo uma mazela nossa aqui do Brasil, mas que é importante que nós reconheçamos que temos essa mazela e que temos que ter ações para corrigi-las. Então, eu sou Paulo Randan, sou médico reumatologista e fisiatra, especialista em medicina do exercício, mestre em biomecânica e fisiologia do exercício, mestre em reumato e doutorando em reumatologia, professor do departamento de traumatortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, a origem desse projeto foi um projeto educacional pensado por mim em cima dos cursos de infiltração que nós fizemos de 2019 para cá. Então, o aluno chegava em sala de aula e antes mesmo de começarem as aulas, ele respondia um questionário cujo objetivo era medir o nível de conhecimento que eles tinham sobre tratamento por infiltração e suas moléculas. O projeto é oriundo do projeto Infiltra Brasil, chamado PIMBRA, e o perfil epidemiológico da infiltração no Brasil, que é o estudo EPIBRA. Esse estudo está para ser publicado. É um estudo pivotal, mas na realidade eu estou aguardando os resultados de 2023, que ainda não foram abertos, para incluir e aumentar esse N. O objetivo, então, foi tão somente identificar o perfil epidemiológico da terapia injetável no Brasil. E a proposta secundária era divulgar e ensinar métodos de tratamento por infiltração articular e perarticular e promover o aprimoramento técnico aos médicos que tratam doenças músculo-esqueléticas. O desenho do estudo foi um estudo fundamental envolvendo médicos que atuam em especialidades músculo-esqueléticas. E essa amostra foi uma amostra por conveniência de médicos matriculados nos diferentes serviços onde o curso foi realizado. Os médicos foram, então, submetidos a uma avaliação prévia, buscando mensurar seu conhecimento e experiência em relação à técnica de terapia por infiltração ou por injetável ou por injeção. Existiam questões abertas e questões fechadas, e a preocupação maior veio exatamente nas questões abertas, como os senhores poderão ver nos gráficos que virão à frente. E eu selecionei algumas delas aqui para que os senhores entendam qual era o nosso escopo. Então, a terapia injetável é um método amplamente utilizado nesse serviço. A técnica de terapia injetável são bem utilizadas e conhecidas por esses médicos. Vocês infiltram, sim ou não, e por quê? Existe o hábito de realizar essa infiltração às cegas ou guiada? Qual o nível de conhecimento desses médicos sobre as moléculas utilizadas nas terapias injetáveis? Aqui é que mora o problema, aqui é que está o grande perigo. E existe uma percepção adequada da qualidade dos resultados obtidos de acordo com a técnica aplicada. Esse também é um outro problema muito sério, porque a gente percebe que as pessoas fazem da maneira que acham que é correta, que muitas das vezes não é, e não sabem o que estão fazendo, muito menos o que estão buscando e muito menos o que estão avaliando. Um problema muito sério esse. Então esse aí é o o perfil da tabela das variáveis, onde nós temos as naturalidades, então vem aí de Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, o gênero masculino e feminino, data do ano de coleta, 2018, 19, 20, foi possível, porque os cursos eram feitos em janeiro, a pandemia começa em março, já 21 não foi possível, 22 fizemos alguma coleta e 23 fizemos também, mas não está aqui. O nível de graduação, onde foi feito, né, não estratifiquei aqui, temos colegas de diferentes instituições públicas e privadas, mas eu estratifiquei por região, né? Quantos são do Amazonas, quantos se graduaram no Distrito Federal, no Maranhão, no Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, por aí vai. A pergunta maior, se tinha residência ou não. Então, a grande maioria respondeu que sim. E a situação, estava em formação, nós tínhamos 25% deles em formação, formados, 75%. Possuíam pós-graduação, sim ou não? 62,3% possuíam pós-graduação. Agora, nesse grupo de formados, existiam pessoas que, assim, aquelas duas questões que eu falei, do reconhecimento de molécula e da métrica utilizada, mostraram falta de conhecimento em ambas as situações. A situação desse grupo de pós-graduação, quantos tinham em formação e formados? 60,5% deles eram formados. Essa foi a estratificação do mapa, por isso que eu acho que nós precisamos reproduzir esse estudo em larga escala, em quem dá aula, quem faz cursos de infiltração. Eu pretendo conversar com cada um deles para que a gente possa ampliar esse estudo e mostrar o quão importante porque, assim, ok, vamos ensinar o tratamento por infiltração, perfeito, mas é importante que você saiba exatamente qual é o nível cultural dessas pessoas, cultural no sentido de técnicas de infiltração e conhecimento de tudo que envolve, para que você possa ter sucesso. Então, você veja que nós tivemos várias especialidades, né? Medicina física e reabilitação, aí em azul, quem não tem a especialidade, e aí aqui quem tem a especialidade está em laranja. E são residentes ou pós-graduandos cinza e amarelo. Vocês podem ver que a grande maioria aí, esmagadora, fica no campo da reumatologia e da traumatortopedia. Mas nós temos outras especialidades presentes, como anestesistas, radiologistas, intensivistas, geriatras, clínicos, médicos da dor, neurologistas e médicos do exercício do esporte, que, na minha visão, por ser especialista em medicina esportiva, por ter trabalhado no Comitê Olímpico Brasileiro, por ter sido médico de equipe de futebol por quase 28 anos da minha vida, acho que o tratamento por infiltração ele é um cinético. Porque se você faz uma viscosuplementação num atleta que teve uma sequela de entorse, meu amigo aqui foi jogador de rugby, trabalhou também com rugby na Argentina, sabe o que eu estou falando, e que você perde um tempo no processo de reabilitação do doente, quando você faz uma viscosuplementação numa entorse de tornozelo, por exemplo, Fred, a gente recupera esse atleta em 7 a 10 dias, a gente está botando esse atleta em campo novamente. Isso é fundamental, principalmente se estiver mesclado com Parma-Rica em plaqueta, então menos tempo ainda. O conhecimento técnico se baseava em se você crê na técnica de infiltração, se você conhece, se você tem evidências na literatura, se é por opinião de especialista, por resultados objetivos ou por outros motivos. Você pode ver que a esmagadora crê na técnica de infiltração, em torno de 65% conhece a técnica, em torno de 22% tem por evidência da literatura ou por opinião de especialista. A maioria que diz que faz apresentou bons resultados ou alegam outros motivos. Você sabe infiltrar e aonde aprendeu? 50% diziam que sabiam infiltrar. Mas na hora que nós íamos para o curso, a gente via que a realidade era totalmente diferente. E aí a gente tem que entender que os médicos, eles não estão preparados para serem avaliados dessa forma. Os médicos, eles não estão preparados a serem encurralados, então eles colocam aquilo como defesa. Eu sei, mas na realidade não sabe. Essa que é a grande realidade. Aí, vocês aprenderam onde? Na graduação, 98% diz que sim. Não é a realidade. Depois eu gostaria até que a Rita até se manifestasse. Não é a realidade. A gente vê que os alunos de graduação não sabem infiltrar, não tem essa aula.
Então, você começa a ver que existe um paradoxo, existe ali uma resposta que não é verdadeira, é uma coisa um pouco incomodativa da pessoa médico ali no momento de estar sendo avaliado. Aprendeu na residência médica um número menor, talvez isso aqui possa estar relacionado ao grupo de reumatologistas e ao grupo de ortopedistas, mas os demais não. Aprendeu na pós-graduação, aumentou um pouco, ou em curso prático, isso também acho que é a realidade, 35%. Você já infiltra quais articulações? Aí o pessoal diz, 45% diz que já infiltrou. A maioria fala o quê? Joelho, tá certo? A maioria é joelho, quase 100% todo mundo infiltrou o joelho. Lombar, sacroiliaca, ninguém, pé muito pouco, tornozelo reduz. Agora, ombro, cotovelo e punho já reduz um pouco. Essa percentualidade maior, esse percentil maior, se deve à presença de ortopedistas e reumatologistas ali respondendo a pergunta. A gente pode depois estratificar isso entre os médicos, mas aqui era um panorama geral. Isso precisa ser melhorado, não resta a menor dúvida. O número de injeção por dia e mês. Então, você tinha um número de 1 a 5 muito prevalente, tá certo? E houve também quem não respondesse. Então, assim, você percebe de novo aqui que falta a verdade. A pessoa coloca, mas ela não faz aquela quantidade. A técnica de infiltração às cegas é o que todo mundo diz fazer. E um número inexpressivo guiado. Então, guiado por radioscopia, então, quase ninguém. E as experiências cegas para escolher é porque só aprendeu às cegas. Então, assim, eu aprendi a infiltrar, e depois eu me especializei em infiltração com a Rita Furtado, que está aqui, com o professor Jamil Natur, que está aqui, na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fui aprender com o Migliori, fui aprender com o Chevalier, rodei o mundo aí fazendo as coisas. E, assim, o que a gente percebe é que o que elas mesmas falam. O professor Jamil Natur, ele diz com muita clareza que se o indivíduo bem treinado, ele infiltra as cegas como guiado fosse. Essa frase é dele. E a segunda frase, ele diz que o sujeito só tem infecção, infiltração, se ele for porco. Eu nunca mais esqueci dessa frase dele. Porque as pessoas também precisam ter técnicas de asepsia, que é fundamental, que, aliás, a gente precisa abordar isso aqui. Tá? Então, assim, essas experiências são muito importantes, então vê que todos os parâmetros devem ser ensinados exaustivamente. Métricas utilizadas, a maioria trabalha com escala visual analógica da dor ou função, mas uma grande maioria também por relato de paciente, por método de imagem ninguém. Então ali vocês podem ver, tem um trabalho meu ali fora sobre infiltração de bursite trocantérica. Nós utilizamos a método de avaliação da dor, mas trabalhamos com a coleta da imagem. A imagem pré, a imagem pós-infiltração com 15, com 30, até 6 meses. Isso é fundamental de você fazer esse follow-up. Agora vejam um problema, conhecimento de molécula. Olha o que você respondia. Diprospan, Triancil, Depromedal e viscosuplementação. Quer dizer, não conhece o nome da molécula. Porque ninguém fala betametasona, ninguém fala triancinolona, né? E viscosuplementação é técnica, não é molécula. Então eu considero isso muito grave, mostra o total desconhecimento dessas pessoas. E quando a gente fala sobre como você usa a molécula, aí vem lá, ó, de novo, o uso da molécula, eu uso Triancil, eu uso Depomedrol, eu uso Diprospan, eu uso Beta-30, eu uso Traumil, eu uso Zil, eu uso Simvisc, eu uso Osteonil, eu uso viscosuplementação. Então, novamente, não fala. No caso do Traumil, que é a arnica montana, não sei se vocês têm experiência, mas é um produto maravilhoso. Em medicina do esporte, em atleta, a gente usa direto, porque não é doping. A seleção de rugby alemã, foi com elas que eu aprendi aqui na Rio. Eu fui attaché dos Anti-Olimpíadas do Rio, acompanhei a seleção de rugby alemã, e eles só usavam, que é patrocinada pela Rio, só usavam Rustoxicodendron e arnica montana. Eles não usam anti-inflamatório de jeito nenhum. Faziam injetável, em pomada, em comprimido sublingual. Aprendi muito com eles durante a Olimpíada. Conhece critérios de diferença de medicações? Muito pouco, as pessoas não conhecem. Então, olha só, conhece a diferença dos produtos citados? Não. Então, como é que você usa se você não conhece? Então, você começa a ver que os médicos realmente não estavam sendo fiéis às suas respostas, mas é o que foi coletado. Então, eu estou reproduzindo o que foi coletado. Uma grande maioria falava pela resposta clínica e a imagem ficou no mesmo sentido. Então, essa avaliação foi realizada em 2018, 20 e 22, exceto durante 21, em 14 estados da federação.
todo o panorama aqui, em termos de percentil, está previsto. E quando nós escolhemos, entre as ações, levar o Brasite para Salvador, não foi à toa, porque o segundo maior público, estava no Nordeste, em Salvador. E Fábio Costa fez agora uma intervenção em João Pessoa com um número expressivo de médicos. Então, assim, é esse o trabalho aqui da ABET, é sair dando os cursos a nível de Brasil, fortalecendo, formando polos, isso é fundamental. Então, esse é um estudo que mostra a realidade do tratamento de infiltração em nosso país. Ele revelou uma falta de conhecimento das técnicas de infiltração e das moléculas utilizadas e uma necessidade de disseminar informações, bem como fornecê-las. Então, nossas ações, por ser o Brasil um país continental, nós procuramos escrever consenso de vice-implementação e já estamos na publicação do de ombro e de ATM, já publicamos joelho e quadril. Desde a criação da ABET, nosso evento Brasite só havia sido realizado na cidade do Rio de Janeiro. Levamos não é quarto, aí é terceiro Brasite, quarto será ano que vem no Rio de Janeiro, para Salvador, por ser o segundo maior público. Iniciamos cursos itinerantes em diferentes estados do país em modelo workshop. E, como eu disse, estamos coletando os novos dados. Fizemos contatos com sociedades brasileiras para discutir essa situação, propondo ações conjuntas. E em nosso departamento do FRJ agora, em 2024, nós vamos iniciar o curso Capacitação em Infiltração e Terapias Regenerativas, que é algo que é importante, está dentro desse consenso, com duração de 7 meses e módulos mensais. A nossa ideia é formar médicos capacitados em tratamentos por infiltração. Então, eu vejo vocês no Rio de Janeiro, e esse será o COSUT, o Congresso Sul-Americano de Tratamento por Injetáveis, e o quarto, o Brasite. Eu agora, como presidente da SUET, ex-presidente da ABET, coube a mim conduzir essa mesma linha de pedagógica que fizemos aqui no Brasil, agora na América do Sul. Quando, na mesa da Viscosur, eu vou mostrar algumas ações que a SUET já está fazendo, que está chegando a nível ibero-americano. Então, obrigado pela atenção de vocês. E era isso. Muito obrigado. Agora vamos invitar a professor Juan José Scali, de Argentina. Ele é reumatólogo, muito conhecido, uma legenda mundial. Estuvo agora em Atenas e, bueno, va a falar das funções do tratamento de osteoartritis e dos tratamentos inyectables. Bueno, la conferencia de ayer hizo un inicio de esto, pero a través de lo que comprendimos con el profesor Hamdan, es claramente seguro una situación que está aconteciendo en toda Latinoamérica, posiblemente, con algunos pequeños cambios. Yo voy a hablar del tema, ¿cuál es el lugar realmente de la infiltración en este contexto que hablamos? Y hay que pensar primero en esto. La Organización Mundial de la Salud está hablando, lo que decía ayer, envejecemos porque en realidad estamos viviendo más. Entonces, si vivimos más, lo que queremos es tener mejores articulaciones y disfrutar de nuestra vida, no llegar discapacitado o tener problemas serios. Y ustedes ven como alguno de las zonas más capacitadas, digamos, estamos acá con un color lila subido y están en todas las graduaciones, pero lo que se recoge de todo esto es que al aumentar la edad, lo que está prevaleciendo es la osteoartritis de rodilla como el mayor contribuyente para la aparición de esta discapacidad. Entonces, el burden, que a nosotros nos cuesta mucho medirlo, lo han medido en Estados Unidos y ya piensan que va a aumentar hasta casi 1000 veces el gasto. Entonces, esto es una preocupación. Los yanquis, en realidad, cuando se les mueve el dólar, se ponen como locos y evidentemente esto va a ser mucho gasto. Y lo mismo los australianos, que van a duplicar su porcentual de gastos debido a que aumenta la sobrevida de los pacientes. Entonces, en el lugar de la inyección, en realidad tiene estos 4 simples puntos claves para pensar. Primero, que realmente es una estrategia muy atractiva terapéuticamente, especialmente para la osteoartritis, que uno enfoca la articulación que está afectada, la trata y no está haciendo una cosa sistémica que puede en general a lo mejor traer algún inconveniente. El segundo punto es que en realidad cuando uno coloca dentro de la articulación, está mejorando la biodisponibilidad de la molécula que estamos utilizando en ese sitio donde debe actuar. Y eso es lo importante. Además,
cuando uno aplica una cosa local, está indirectamente reduciendo la toxicidad sistémica del producto, cosa que es muy favorecedor y que tenemos que insistir cuando uno da cursos o hacen los workshops para el futuro, tiene que mostrarse claramente de que en realidad uno reduce esta toxicidad. Y tenemos que pensar qué es lo que vamos a enfocar. Tenemos distintas patologías cuando hablamos de articulación. ¿Enfocaremos más la inflamación? Digamos, ¿enfocaremos más el dolor? Eso lo veremos. Pero en realidad todas están presentes. Hay que ver cuál de todas esas es la que nos conviene más. Si es la inflamación la que juega y la que está en este momento, esta realmente es una contribución importante de lo intraarticular, porque ataca directamente en el lugar el signo y síntoma, por ejemplo, de la osteoartritis y de cualquier otro desorden, como puede ser la artritis reumatoidea. Uno puede colocar un glucocorticoide intraarticular y son efectivos para atacar los dos puntos, tanto la inflamación como el dolor. Así que realmente con esto tenemos la posibilidad de evitar que se haga una reactivación, lo que se llama el flare de la enfermedad. Y lo controlamos bien. El dolor y la tumefacción, que es otra de las cosas que acontece en las articulaciones, y esto se domina con una inyección intraarticular. Y además podemos preservar la estructura según la molécula que estemos utilizando en el momento. Hasta hace poco pensábamos que el corticoide era malísimo para esto. Sin embargo, hay un trabajo de Pelletier de Canadá que está mostrando que el corticoide en condiciones aceptables, digamos, podemos no tener daño articular si lo manejamos de la manera como él muestra y lo muestra con imágenes de resonancia. Las drogas modificadoras del curso, sabemos, ayer lo dije, no han logrado con claridad mostrar preservar la articulación o controlar los síntomas duraderamente. A lo mejor están algunos días, pero después vuelve todo. Además, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son los plazos o los intervalos aceptables de tiempo para mantener el efecto benéfico y la biodisponibilidad del producto. No todos los productos son iguales. Y ustedes recuerden, por ejemplo, ese es el fallo de las citoquinas. Uno inyecta una citoquina y dura muy poco tiempo. Algunas citoquinas duran minutos nada más en la articulación. No podemos pretender que tenga un efecto a meses. Además, esta técnica, como se vio muy bien en el cuadro epidemiológico de Paulo, es muy aceptada para rodilla, es un acceso bastante fácil la rodilla y en general es muy difícil que el que trate de hacerlo lo haga mal, aún a ciegas, como lo mostraron ahí. Si uno aprende medianamente esta técnica, en realidad llega bastante bien. Fue menos estudiada, digamos, o empleada en otras articulaciones, porque en realidad lo que hacen esta técnica en cadera o en cualquier otra articulación, en realidad ya son más especializados en el tema. El riesgo. La gente dice, no, pero es riesgoso. No, prácticamente es inexistente el riesgo de inflamación si uno cuida las condiciones mínimas de esterilidad. Yo no he tenido casos, no sé ustedes, pero en realidad no he tenido casos de infección, así que esto deja de ser un riesgo realmente importante. Además, ahora yo les mostré, viene todo un campo, un paisaje de drogas nuevas con un montón de nuevos blancos terapéuticos y distintos modos de acción. No es lo mismo un ácido hialurónico, un corticoide, una citoquina o lo que viene hasta llegar a la terapia genética. Pero en realidad el concepto de intraarticular es atacar principalmente la sinovitis, el derrame y el dolor, que son los tres puntos esenciales cuando uno está midiendo una posibilidad de tratar esa articulación. Y en realidad lo primero que usan casi todos es un glucocorticoide, porque si la rodilla está inflamada realmente el que es eficaz para limitar esto y evita la exposición sistémica es el corticoide. Y tenemos un alivio del dolor, quedamos muy bien, nos sentimos los mejores médicos porque el paciente realmente mejora tremendamente y controla perfectamente el dolor y la inflamación. Están, para mayores aclaraciones para ustedes, todas las guías hablan de esto ya. Y fíjense en que citan en general que cuando son demasiado repetidas sí pueden generar pérdida del cartílago. Los dos corticoides más usados son la triamcinolona y la metilprednisolona, pero los estudios en realidad, hablamos de esto, pero 100% no lo dicen. Hay experiencias
positivas, experiencias no tan positivas. Pero lo bueno es que el hombre nunca descansa en su mente y entonces se están creando formulaciones nuevas, especialmente en Alemania, donde estuve en Bad Neuenahr, están tratando de manejar corticoides de una acción muy lenta, de menor concentración y que no genere ningún tipo de trastorno a nivel sistémico. Se probaron las anticitoquinas, la interleuquina 1, que es la principal, la primera, digamos, que aparece y es la casi capital en osteoartritis. Después están el anti-TNF, hay un montón de pasos, la interleuquina 6. Esas son las tres principales que actúan casi una tras de otra inmediatamente cuando se genera la inflamación. Después hay otros productos, como les dije yo, que ya no intervienen como esteroides, que es la esprifermina y toda la nueva señalización del Wnt y la angiopoyetina 3, como les dije ayer. El otro punto importante, porque hablamos en el comienzo de lo que está citando la Organización Mundial de la Salud, de vivir más, todos nosotros vamos a vivir más, y se supone que el hombre en el 2035 va a alcanzar los 100 años y más. Así que imagínense que va a ser una esperanza de vida muy grande. ¿Quién quiere llegar a los 100 años así, con un bastón? Todos queremos ser fantásticos, hacemos gimnasia, hacemos para controlar nuestra microbiota, que también ayuda bastante, no hay que olvidarse de eso porque es muy importante. Hay que hacerlo, tenemos que tratar de llevar y dar a entender esto que va a mejorar enormemente esa posibilidad y vamos a llegar a 100 años con dos puntos importantes. Esto, que los neurólogos, ustedes saben, es un punto crucial en este momento, y todas las empresas, porque al hombre le interesa, el millonario también, por eso pone dinero para la neurociencia, porque le interesa llegar con buena memoria, con aspecto, digamos, neurológico perfecto y nada incapacitado. Entonces estos dos puntos van a estar presentes y creo que nos van a ayudar. Entonces hay que tratar de mejorar en este aspecto lo que es los moduladores de todo lo que es el envejecimiento. Ustedes saben que una de las causas, ahora las vamos a mencionar, pero los telómeros están ahí, ¿no? Y la terapia genética que va a ser, no es ya, estamos, digamos, haciendo avances, pero aceleradísimos en este último tiempo. Lo que antes llevaba 10 años, ahora en un año lo tenemos. Y la inteligencia artificial ayuda mucho porque comprime, nos hace entender las respuestas que podemos tener antes de tenerlas. Así que es fantástico esto. El envejecimiento. Dijimos que una de las causas terribles para nosotros va a ser envejecer, llegar a los 100 años o más y llegar mal. No queremos llegar mal. Entonces se proponen, para el caso de envejecimiento, cuáles son los que están, los puntos cruciales, digamos, en los tejidos y hablan de corregir la inestabilidad genómica, el acortamiento telomérico, que lo sabe hasta ya la gente del pueblo, se da cuenta, ya lo escucha, lo de los telómeros. Las alteraciones epigenéticas, o sea, ahí interviene mucho también todo lo que es la dieta, el estilo de vida, todo lo que habló ayer el profesor Tiepo es extraordinario también, porque esto debe ser una unidad de tratamiento, no puede ser una sola cosa. La osteoartritis es multifacética, multigenética, multitodo. Tiene que tener estos aspectos juntos. Además, la pérdida de la proteostasis, los sensores de desregulación de nutrientes, la disfunción mitocondrial. La mitocondria es capital y no es solo capital para el hueso y el cartílago, el músculo. La mitocondria es esencial en el músculo y se están descubriendo cosas, yo no puedo hablar ahora, pero la próxima seguramente voy a hablar de esto. Ya tenemos sensores que se aplican dentro del músculo, que son como unos chips así, y yo puedo medir qué pasa en el músculo. Puedo medir el pH, puedo medir todo esto y tratar al paciente correctamente. Fíjense en cómo avanzamos. No es solo el teléfono que avanza y que nosotros nos divertimos muchísimo con esto. Esto es una copia fiel de lo que sucede en la medicina también. La reducción del monto de estas células que envejecen, genética o farmacológicamente, se van a hacer también con drogas que son senolíticas o xenomórficas, según el modo de acción de cada una. Pueden suprimir el SAP, que es la molécula esta que demuestra presentar realmente una estrategia terapéutica bastante importante para prevenir el daño a nivel óseo y mantener la fuerza a nivel muscular. Entonces, hay un interés creciente, y de hecho ya lo sabemos,
En este último congreso ya se presentaron muchísimas drogas que actúan a este nivel y ahora se está llamando senoterapéutica todo esto, porque es importante. Acá mismo ahí están, donde ya están hablando de quercetina, y el otro es el desatinib. Hay otra droga también que la presentó Berenbaum, que es un, digamos, investigador de los primeros para la OARSI, que es la Osteoarthritis Research Society International, y está mostrando, por ahora en animales, y ya pasó a la etapa en humanos, de que en realidad con esto se estimulan esas células que hablamos ayer, residentes, células madres residentes, y crecen y hacen que el cartílago dañado se corrija. ¿Qué tenemos de tratamiento corriente, el actual? Están estas etapas, fíjense aquí. Tenemos para estudiarlos los grados de Lawrence, que van hasta el 4, este es el último estadio, que es casi terapéuticamente dado por la traumatología. Fíjense que este porcentaje va aumentando a medida que va creciendo esto en el radio de los pacientes, porque nadie llega acá. Uno dice, no, no es nada. Salvo alguien que sea muy favorecedor porque le gusta la gimnasia y se cuidan, y los atletas, de hecho, como les dije, se hacen viscosuplementación aún sin lesiones, así que es importante recordar eso, porque es así. Y los años van llevando hasta llegar a esta oportunidad. Entonces, tenemos que aprovechar acá la ventana de oportunidad y llegar a tratar de mejorar esos aspectos y tratar en tiempo esta enfermedad. Esto era lo que presenté ayer, recuerden, y ese aspecto sistémico no nos sirve demasiado, pero esto sí, esto se va a ocupar acá en Brasil, Amdam, con todos estos workshops. No dejen de ir ni promocionar a la gente y concurran el año que viene el Cosueti, en septiembre, porque va a haber muchísimas cosas de esto que ya lo podría presentar hoy, pero para el año que viene va a estar todo presente y van a aprender un montón de cosas nuevas a este nivel. Fíjense en que la fase 1, fase 2 o fase 3, el que queda prácticamente en fase 3 es esta droga que hace como 8 años que la venimos siguiendo con Pablo. Estuvimos juntos en un lugar muy lindo, ¿te acuerdas, no? En Texas, por ahí. Muy, muy bueno. Y presentaban esto que es del laboratorio Samumed, que es un laboratorio turco, presentó el Loresivivint, que es el que va teniendo etapas muy buenas, porque lo que se planteó en un comienzo no era como lo habían pensado, sino que era a través de otras moléculas que actúan, y entonces ahora se está empezando a manejar la droga como corresponde. Y después tenemos estos que había mencionado, como la espirifermina, la toxina botulínica, que se le está empezando a dar bastante importancia porque ustedes saben que hay varias, pero la más usada es la A, y esa es la que tiene, digamos, mayor tiempo de duración que la B, que es mucho más rápida, pero los efectos que está dando, y especialmente a nivel de dolor, son bastante interesantes. Tenemos un montón de drogas más, y esta es la última que salió, la resiferidoxina, que es prácticamente lo habló Mobayeri en Atenas, ¿te acuerdas? Y eso es un agonista del TRBP, que actúa muy, muy bien a nivel del dolor articular. La actividad es intensa y el paciente, aunque esté lesionado, le calmamos el dolor. Piensen ustedes, no digo en la primera etapa, pero piensen en una persona que llega casi en el cuarto y tiene que esperar para una cirugía, porque no es, todo el mundo no puede operarse al otro día o cuando quiere. Ustedes saben que hay que pedir turnos en las obras sociales. Esto le va a ayudar mucho. Entonces, uno diría, ¿por qué si andan también en artritis reumatoidea, andan en otras enfermedades los biológicos? ¿Por qué no funcionan en la osteoartritis? Y se consideran, ¿estamos equivocándonos del blanco realmente? ¿Será para tratar la osteoartritis? ¿Cuáles son las causas posibles de que no haya funcionado? Y es lo que hablábamos en un principio. Las citoquinas tienen efectos paradojales y se intercomunican entre ellas, y eso no es lo que está ocurriendo en la osteoartritis. Por eso se le da tanta investigación a este nivel, porque sirve enormemente lo que sucede en osteoartritis de una manera, digamos, interesante, porque hay muchos parámetros y es muy multifacética. Hay poco tiempo residente en la cavidad articular. Uno pone esto y dura minutos. ¿Qué efecto va a tener? En el momento puede andar muy bien, pero inmediatamente no da el resultado. Las redes son muy complejas. Empieza la interleuquina 1, empieza el TNF, después la interleuquina 6, la otra. ¿Cuál es? ¿Hasta dónde llegamos con esto?
¿Estamos haciendo bien o nos estamos yendo del mapa? Es demasiado tarde en el proceso de la enfermedad. A lo mejor si la aplicamos en la etapa 1, que no se acepta, y las obras sociales nadie va a pagar en una osteoartritis que tiene apenas una lesión esto. Pero además la haremos bien. Yo les mostré ayer los progenitores que están en ese momento en la primera etapa. A lo mejor ahí tenemos que actuar. No es que esto va a terminar lo intraarticular. Vamos a tener otras técnicas para emplear a nuestras células madres propias y hacer que excitarlas para que ellas se multipliquen y poder ocupar este lugar. Y además podemos equivocarnos nosotros. El médico a veces se cree que las sabe todas y en realidad a lo mejor no elegimos la población adecuada. Lo que sí es importante es que hay que adecuarla de esta manera. No se puede dar en todo momento, no es para cualquiera, hay que adaptarlo al fenotipo, el dolor y la estructura hay que considerarlo, a los mecanismos moleculares de la osteoartritis y siempre valorar la tasa riesgo-beneficio. Las obras sociales también tienen su razón en algún aspecto, gastarlo para que no dé resultado o no. Entonces, ¿cuál sería la elección verdadera para nosotros? Todos nosotros pónganse una mano en el corazón. ¿Qué hacemos? Ácido hialurónico, los anestésicos, la cortisona. Hay gente que usa hasta antibióticos. Los bifosfonatos, que están en estudio, porque esto anda muy bien a nivel de hueso, pero ahora se está comprobando que la red, la comunicación que existe entre el hueso subcondral y el cartílago no es tan tonta. Hay unas barreras diferentes. Lo que no tiene que existir es el vaso sanguíneo directo. Pero las células son capaces de hacer cualquier cosa y pasan sin necesidad para dar los efectos que ellas buscan. Y la medicina regenerativa, que es el boom. Esto no tengo que explicarles. Todo el mundo está hablando y se sabe que funciona. No lo manejan bien todavía. Sabemos que anda, pero no sabemos las cosas perfectamente. Entonces, ¿cuál es el efecto que buscamos? La viscosuplementación, que nos da protección, lubricación, todo esto que digo acá, o buscamos el efecto condroprotectivo biosintético. Buscamos los dos. Así que todo esto, normalizar todo, la biosíntesis, la interacción con los receptores de dolor, los mediadores flogísticos, son muy importantes. Las cosas, entonces, recuerden que debemos hacer es cuando hay inflamación, el corticoide va bien. Cuando no hay inflamación y hay exacerbación, de acuerdo a las guías, que ustedes las ven acá, el ácido hialurónico es excelente. Recuerden que siempre... Sí, por eso, ya voy a acordar. Y tienen todo esto para utilizarlo. Voy a cortar porque si no, esto podría hablar mucho tiempo. Lo que tenemos que saber es que tenemos que tener en consideración el tiempo y el efecto que nos interesa para cada paciente. Recuerden las células madres, el poder antiinflamatorio, las acciones tróficas y el nicho que tienen localmente estas células. Hay también los exosomas, que los tienen que recordar, que esto es una técnica que está apareciendo en los últimos 3-4 años y va creciendo de una manera capital, y en realidad inhiben la degeneración del cartílago y la deterioración del hueso subcondral. Ya pasamos del cartílago al hueso. Fíjense en que estamos entrando en el soporte del cartílago, que tampoco hay que desconsiderarlo. Uno no puede tratar solamente el cartílago, que era un error nuestro hace mucho tiempo. Si uno hace una casa, necesita los cimientos también buenos. Entonces esto actuaría a ese nivel y reduce la formación del osteofito, que es una falla en todo esto. Entonces hay etapas terapéuticas, fíjense en cuánto hay en esto que va hacia el futuro. Esto lo presentó Migliori, pero lo que sí tenemos que tener en claro, que tiene que ser un manejo multimodal, multidisciplinario, con una intervención de multicomponentes, porque uno solo no va a servir, y la secuencia, como ocurre ahora con osteoporosis, uno cree que da cualquier bifosfonato o lo demás. No. Se tienen que dar porque si uno los da mal, no cumplen el efecto como corresponde. Bueno, esto lo sigo pasando. Recuerden las dianas en los endotipos. Hay muchas cosas para hablar de esto. Uno, si busca lo anabólico o lo catabólico para atacar, tenemos que tenerlo en claro. Así que de acuerdo a lo que uno ve en el paciente es lo que tiene que ver. Y a nivel del hueso tenemos estas dos drogas que va a hablar la doctora Perola Plaper, el denosumab y los bifosfonatos que andan ahora entrando en esto. El PRP, ¿qué es solo arte? Porque todo el mundo habla del plasma rico en plaqueta. Es una forma de arte moderno, un Dalí de nuestra época. ¿Qué es lo que ocurre?
Entonces hay opiniones que son polarizadas. Algunos son escépticos y otros son los que creen en esto. Ustedes saben muy bien, aquí tienen todos los elementos que hablan a favor o que hablan en contra de todo esto. Hay que personalizarlas, esto es lo que yo les dije, eso es esencial, pero tenemos también que ayudarnos con biomarcadores. El futuro nos va a dar biomarcadores a este nivel y recuerden esto, que habla de la complejidad de la osteoartritis, que las terapias médicas llevan un grado de riesgo, pero no son realmente un gran problema, ayudan los antiinflamatorios, pero está acá lo claro, que la inyección intraarticular es un ayudante importante cuando hay una articulación afectada. Bueno, esto lo paso rápidamente. Recuerden que los puntos esenciales para el futuro son la autofagia, la senescencia, la actividad catabólica enzimática y la degradación extraarticular. Aquí tienen la terapia genética que hablé ayer. Y con esto, ¿dónde vamos a llegar? A lo que yo les dije, que un tratamiento no sirve para todos. Tenemos que guiarnos bien y pensar, ser creativos y ver a ver cómo podemos emplear esto que les estoy hablando. ¿Cuál es el lugar? Hay que elegir la droga para el paciente correcto. No todo funciona igual en cada uno, si no se van a frustrar, esa es la verdad. Y personalizar esa acción sobre el paciente. Muchas gracias. Perdón porque me pasé de tiempo. Roberto Rached es nuestro próximo palestrante. Él va a hablar sobre las infectaciones intraarticulares guiadas con ultrassom. Bom dia a todos. Quero agradecer, professor Diego, pelo convite, agradecer a toda a comissão organizadora. Uma honra muito grande estar aqui, uma responsabilidade também, principalmente falar de um tema que eu gosto bastante, que é a ultrassom. Logo no começo, eu sempre me perguntava por que prosseguir no ultrassom, por que não prosseguir, e hoje eu continuo com toda certeza. O ultrassom é uma coisa que me fascina e é uma opção terapêutica muito boa e que, ao longo dos anos, eu consegui entender por que eu cheguei até aqui. Então, para quem que a gente trabalha hoje, né? Então, a gente trabalha, claro que a gente não vai cometer uma falácia ecológica de reproduzir esse gráfico para o mundo inteiro, mas imagine que 1/4 das queixas e dos grandes questionamentos dos nossos pacientes sejam por dor. Então, é para eles que nós estamos servindo, para quase 1/4 desses pacientes em todos os hospitais tem dor. Então, os internados, os que estão nos ambulatórios, os que estão nos consultórios, 1/4 deles tem dor. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de fazer uma abordagem para eles e oferecer o máximo possível. Desse universo, nos Estados Unidos, nós tínhamos aí quase 25 milhões de pacientes, isso de 2012, então provavelmente isso já aumentou com todas as alterações que o mundo traz para a gente, provavelmente esse número já aumentou. E a evolução disso se traz nos fundamentos da medicina intervencionista. Por que a gente escolheu a medicina intervencionista? A quem nós estamos servindo e qual é a nossa responsabilidade? O professor Paulo Randan disse muito bem, fazer ele não guiado de maneira clara e precisa é como se guiado fosse. Então, eu não necessariamente preciso do ultrassom para fazer uma intervenção. O ultrassom não serve de julgamento, mas qual é a minha grande vantagem quando eu uso uma ferramenta? Na maioria das vezes, eu consigo diminuir o uso de medicação, otimizar a dose que eu tenho e fazer com que ela chegue mais próximo possível da área afetada, da área acometida e da área que de fato tem a lesão e que está trazendo toda a limitação, toda a disfunção, toda a incapacidade para esse nosso paciente. Então, abordar a terapêutica guiada trará mais ofertas, trará mais opções para nós. No começo da minha formação, eu usava muito essa máxima do Longfellow, em que ele dizia, eu atiro uma flecha no ar, ela cai no chão e eu não sei onde. Muito por petulância e prepotência minha, eu usava essa máxima para justificar o uso do ultrassom, dizendo que se eu não usasse ultrassom, eu estaria errando ou estaria sendo inseguro. Hoje, eu vejo um grande equívoco na minha fala anteriormente, mas eu vejo de uma outra forma hoje. Eu tenho, atirando uma flecha no ar e não sabendo onde ela cai, eu me limito. Eu vou até onde eu consigo fazê-la não guiada. Quando eu uso uma tecnologia guiada, eu posso oferecer muito mais. O ultrassom ele não serve para julgar, ele não serve para apontar o dedo para quem não faz, mas o ultrassom oferece para quem faz uma gama de terapêutica muito maior.
Então, eu posso chegar em outros pontos. Então, nesse aspecto, eu volto a continuar utilizando essa mesma máxima, só que hoje com uma visão muito diferente, onde o ultrassom traz para quem atua uma opção muito maior. E, usando o ultrassom, hoje se parou de fazer esse tipo de estudo, comparando técnicas, comparando métricas, dizendo quem é melhor, quem é pior, mas lá atrás ainda se usava muito esses estudos para justificar o investimento do ultrassom. De forma geral, o ultrassom ele vai melhorar a acurácia, implicando melhora dos resultados. O ultrassom ele vai trazer uma diminuição no custo versus injeção. Então, teve um estudo inglês em que mostrou que, ao final do ano do investimento do ultrassom, aquele departamento economizou 9 libras. Foi pouco, mas tem que considerar o investimento do ultrassom e todo o custo de treinamento dessa equipe. Mesmo assim, com a taxa de melhora desses pacientes, aquele departamento teve uma redução de custos de 9 libras ao final de um ano. Então, isso é muito interessante a gente pensar que, embora tenha a curva de aprendizado, nós teremos aí uma economia. E para quem recebe uma infiltração, qual é a vantagem para quem recebe uma infiltração guiada por ultrassom? Redução geral na dor do procedimento. Então, é um procedimento que, embora demore muito mais, porque o tempo que eu demoro entre colocar a agulha na pele e chegar até meu alvo, ela é muito mais demorada. Porém, na maioria das vezes, ela vai de uma maneira única, linear, uniforme e sem mudanças de direção, sem tocar osteofitose, sem tocar outras estruturas que eventualmente estariam provocando dor também. A dor global do procedimento também se reduz, os beneficiados aumentam, aquele que foi submetido a um procedimento guiado, ele tem uma melhora maior, mais pacientes melhoram, e eu consigo detectar líquidos. Então, fazer a sonopalpação e detecção de líquidos vai até 200% a mais quando não guiado. Muitas vezes os líquidos estão mais profundos e não tão bem palpáveis. Agora, o ultrassom serve para diagnóstico, no caso da osteoartrite, a osteoartrite é diagnosticada por ultrassom, é óbvio que não. A gente nunca vai falar uma besteira dessa, embora a gente consiga ver osteófitos, a gente consiga ver uma série de outras estruturas alteradas. O diagnóstico não vem através do ultrassom. Mas, com o ultrassom, a gente consegue diagnosticar, de certa maneira, o que está causando mais dor ou menos dor, sabendo que o paciente já tem artrose. Mas eu consigo extrapolar um pouco mais e ampliar um pouco mais esse nosso diagnóstico. Então, o diagnóstico da artrose radiológico, sempre clássico, sempre muito consagrado, a gente não precisa do nosso ultrassom. Mas, com o ultrassom, a gente pode ampliar um pouquinho mais a nossa oferta para o nosso paciente. Essa dor, além da artrose, ela pode ter esse componente sinovial, ele pode ter um componente ligamentar, ele pode ter um componente de menisco, de banda iliotibial ou mesmo da cartilagem, pura e simplesmente. Então, com o ultrassom, eu consigo, de maneira um pouco mais assertiva, chegar próximo dessas estruturas e direcionar pouca medicação, direcionado sem que ela se extravase tanto, pelo menos no momento inicial, naquele momento em que eu estou na consulta, no momento que eu estou no procedimento, eu já faço um teste rapidamente e já extraio uma resposta do nosso paciente. Fazer um procedimento num joelho saudável, sem líquido nenhum, muitas vezes com ultrassom não é tão simples. Eu preciso de um certo treino, eu preciso de ferramentas, eu preciso da colaboração do nosso paciente. Então, aqui vejam que no joelho saudável, eu sempre peço para o paciente tentar fazer uma contração isométrica e a gente consegue ver uma divisão aqui. Então, só para explicar aqui, a gente tem uma patela, o fêmur aqui embaixo, o tendão do quadríceps e eu tenho 2 linhas de clivagem aqui. Então, tudo isso aqui que desliza é espaço articular. Se a gente pegar um joelho de um atleta sem dor, essa linha ela é muito prolongada cranialmente, com muito conteúdo líquido. Mas aqui eu tenho um joelho saudável. É difícil entender onde está a articulação para a gente conseguir colocar uma agulha de maneira segura e correta. Já no joelho comprometido, eu tenho muito mais estruturas modificadas. Então, aquela linha lisa que eu tinha, que era sinóvia, ela fica muito proliferada, eu tenho uma proliferação sinovial, eu tenho um aspecto algodonoso, às vezes até hepatizado da sinóvia, e eu tenho já líquido, eu tenho efusão aqui dentro. Não muito, mas eu já tenho um líquido aqui dentro, onde eu consigo, de maneira clara e precisa, colocar a agulha
para chegar mais próximo de onde eu quero. E aqui um joelho óbvio, um joelho com muita água, um joelho muito tranquilo de fazer, excelente para os nossos residentes e treinando-os para eles colocarem agulha sem grandes lesões para o nosso paciente. Mas infiltrar esse joelho, guiado ou não guiado, eu não vejo hoje grande diferença para quem tem a mão treinada, para quem já tem um conhecimento da técnica e da anatomia palpatória. Então, justificar que o ultrassom ele vai ter uma chance de acerto de 100% versus uma chance de acerto de 98% do não guiado é um pouco de bobagem nossa. Ficar defendendo a técnica aqui. Mas nós temos outras opções. Então, aqui nós temos um joelho, uma infiltração de um joelho sem derrame articular e a agulha sendo colocada próximo daquela imagem inicial. E vejam que a gente tem aí uma garantia, uma chance maior de penetração desse conteúdo, chegando até a sinove, a gente vê uma dispersão do líquido. Isso tudo é muito interessante da gente acompanhar e ter certeza de onde a gente está. Então, o ultrassom ele não serve para confirmar a posição de agulha, ele serve para guiar a agulha. Quem já faz não guiado e quer confirmar com ultrassom, é uma besteira, a gente não precisa disso. Então, o ultrassom, ele traz outros acessos para a gente, ele traz outras seguranças, principalmente na hora que eu tenho uma diminuição de espaço muito grande ou uma infecção. Mas o que é muito legal? O que a gente vem tentando fazer ultimamente? A ressignificação, o ressignificado do procedimento. Então, um paciente com dor é um paciente que já vem sensibilizado, é um paciente que já vem sofrendo e é um paciente que vai ter muito desconforto durante o procedimento. Então, a gente tem usado hoje o ultrassom para ressignificar o procedimento de infiltração articular. Como? Tornando essa experiência menos traumática possível. Então, como que a gente consegue fazer isso? Com bloqueios, com hidrodissecção, isso tudo faz com que o periprocedimento seja mais tranquilo e a alta depois desse paciente seja muito mais tranquila do que simplesmente chegar a furar e dar alta para o paciente. Então, ressignificar hoje para a gente é muito mais importante do que simplesmente fazer uma infiltração articular. Uma das técnicas que a gente tem visto já há algum tempo, principalmente desde 2019 para cá, as técnicas têm se aprimorado muito a hidrodissecção ou hidroliberação que a gente usa, que é desfazer algumas aderências. Então, pacientes com retrações cicatriciais pós-lesão de menisco, aderências ligamentares por osteofitose periférica do osso subcondral, próximo do ligamento colateral, isso tudo traz muito desconforto, dor e restrição de movimento. No momento em que a gente solta todas essas estruturas com hidrodissecção, a gente tem um pós-procedimento muito melhor, tanto de dor quanto de amplitude de movimento, e a gente consegue reabilitar esse paciente muito melhor também, no final das contas. Lembrando que a osteoartrite ela vai muito além de uma doença articular. Ela tem um componente de sensibilização central, sensibilização de corno posterior da medula muito importante. Então, se a gente simplesmente ignorar esta função, ignorar esse acometimento, a gente pode estar negligenciando e atrasando o tratamento. Com a dessensibilização, a gente também aborda esse tema do nosso paciente. E, usualmente, nós temos usado bastante o açúcar, a 5%, ou para quem quer estimular, enfim, as estruturas, melhorar a tensigridade, que tanto se diz ultimamente, a integridade tensional das estruturas de fixação, a gente pode abordar com açúcar a 12,5%, que ela chega a ser um pouquinho hipertônica, melhorando aí o aspecto das estruturas. Como um dos locais que eu gosto bastante de abordar são os ligamentos colaterais. Então, abordar o ligamento colateral, a gente tem tanto a colocação do produto próximo ao ligamento, o afastamento das estruturas em relação a ele. Então, aqui a gente tem uma articulação femorotibial e a gente tem o ligamento colateral aqui em cima. No momento que eu coloco a agulha por baixo do ligamento, eu afasto as estruturas, deixo o menisco aqui embaixo, afasto os possíveis osteófitos e, com isso, se tiver alguma aderência, alguma dor em função da sobrecarga ligamentar, eu já diminuo bastante. A gente pode também direcionar essa agulha direto para o menisco e fazer uma abordagem do menisco e verificar se a melhora era do menisco, se a melhora era do ligamento e tornar o diagnóstico um pouquinho mais preciso para a gente, além da osteoartrite dessa articulação. Então, a gente vem ressignificando e aumentando ofertas para esse paciente. Então, aqui uma imagem que a gente vai direcionada para o menisco do paciente, seja trabalhando a tensigridade do menisco, seja abordando esse menisco com ácido hialurônico e fazendo a liberação. Muitas vezes o menisco ele já sofre bastante, ele causa uma restrição articular muito grande. Quando a gente entra próximo do menisco, a gente consegue tornar essa articulação muito mais viável.
Falando em ressignificação, ressignificado das infiltrações, e o uso do ultrassom não para confirmar, mas para criar outras opções, principalmente no ombro. A gente começa a ver bastante paciente com restrições articulares em função de aderências musculares, de cinesia escapular, em função de aderências por consequência das artroses glenomerais e pacientes com dores miofasciais muito grandes. A gente fica injetando a glenomeral, fazendo bloqueio de do nervo supraescapular e não consegue evoluir no tratamento. A gente vem desenvolvendo desde 2020 o bloqueio LESP, que a gente apelidou aqui no nosso instituto, que é o bloqueio do levantador de escápula. Esse bloqueio traz para o paciente uma melhora imediata de dor miofascial e uma melhora da movimentação também escapulomeral. Desse nosso paciente, e consiste basicamente em fazer a hidrodissecção e a separação dos planos do levantador de escápula, seja por cima ou seja por baixo. Quando a gente aborda esse levantador por cima, a gente pega principalmente as fibras terminais e sensitivas do espinal acessório, a gente vai aqui entre o trapézio e o levantador de escápula, soltando essa face aqui de cima, e se a gente abordar perto da segunda costela, próximo da artéria dorsal da escápula, a gente vai ter uma abordagem distal do levantador de escápula, pegando principalmente os ramos do nervo dorsal da escápula. Com isso, a gente tem a analgesia e a liberação miofascial de basicamente toda a borda medial da escápula e ângulo inferior da escápula. Com isso, o paciente que muitas vezes já está em tratamento, está em fisioterapia, ele já sai da sessão, já sobe para a sessão de fisioterapia e tem uma sessão muito mais proveitosa depois que a gente faz uma liberação dessa. Então, vem ressignificando o procedimento. Um outro procedimento que a gente tem feito também, isso nasceu de uma necessidade do nosso paciente, que era as aplicações de epicondilite lateral, com muito transtorno para o paciente, seja por lesões ligamentares, seja por epicondilite. A gente tinha um pós-procedimento muito desagradável. Conforme a necessidade foi surgindo, a gente desenvolveu esse bloqueio Estou acabando já. A gente desenvolveu esse bloqueio para melhorar o procedimento de aplicação para epicondilite lateral. Então, o paciente, quando abordado, essa publicação está saindo agora, foi apresentada no último Congresso Internacional, a gente tem a abordagem aqui em cima do buraco radial, perto do epicôndilo lateral, esses ramos terminais sensitivos aqui em cima. Com isso, o paciente tem um periprocedimento e uma alta muito melhor. Pacientes que vinham com aquela sensibilização prolongada também por epicondilite, sem lesão radiológica confirmada, clássica, quando a gente faz esse bloqueio, o paciente tem uma melhora sustentada, alguns casos de até 6 meses, já que a gente tem acompanhado. Então, o ultrassom ele serve também para ressignificar esse nosso procedimento e a experiência dolorosa do nosso paciente. Como prosseguir? Então, a gente vem crescendo, mas a gente encontra muitas barreiras, principalmente barreiras educacionais. O professor Paulo apresentou muito bem para a gente, que é essa dificuldade em treinar e treinar de maneira adequada. As nossas publicações, elas pararam, talvez, aí na fase de testes e comparativos, então isso é um grande problema. E o outro grande problema, sem dúvida nenhuma, é fazer com que nós tenhamos uma garantia maior, uma certeza, ou pelo menos diminuir um pouco as incertezas. Hoje nós temos cursos muito pequenos, com uma certificação muito frágil, principalmente no Brasil, e a gente tem um pouco de dificuldade de confiar, principalmente por causa da monetização dos cursos. Então, é uma briga já há bastante tempo aqui no Brasil, de tentar trazer uma validação para cá, embora não seja universal, embora não seja consenso, que todos devam ter uma certificação, mas é importante que a gente crie, de alguma forma, uma estrutura de verificação de pelo menos quem se afirma como um interventor. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vem enfrentando hoje, e eu gosto sempre de terminar dizendo que o ultrassom ele não é novidade, o ultrassom ele já é uma realidade muito tranquila, e que o ultrassom ele não está a serviço do julgamento nem apontamento de dedo para quem não faz. O ultrassom é simplesmente uma modalidade diagnóstica e terapêutica para a gente ampliar um pouco os nossos métodos, e não será diferencial nenhum daqui a uns anos fazer um procedimento guiado, como tem sido nos últimos anos, toda essa
essa questão. Então, vale muito a pena a gente lembrar que fazer o procedimento guiado é muito bonito, é muito legal, é muito elegante, mas a gente tem que fazer de uma maneira muito elegante, muito bonita e muito segura para a gente não virar um alvo fácil, principalmente quando a gente acaba se perdendo ou propagando algumas inverdades e principalmente fazendo julgamentos que a gente não deveria fazer para quem não faz guiado. Vamos a invitar a todos los palestrantes, Paulo también, Juan José, y Mateus, ¿quiere moderar? ¿Tiene preguntas? Esto es interactivo, ¿sí? Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Rita Furtado, sou reumato-intervencionista. Parabéns a todos pelas excelentes aulas. Eu queria corroborar bastante com o que o Paulo falou, né? A gente publicou em 2015, 2016, um estudo com 400 reumatologistas para saber exatamente a competência deles nas infiltrações e na reumatologia intervencionista. E a gente viu algo bem parecido com o que o Paulo mostrou. Eles sabiam fazer pouco procedimento, eles entendiam menos do procedimento, todos, né? E as variáveis relacionadas a quem sabia ou a quem fazia mais era estar mais para o Sudeste e ter uma formação dentro da residência. Muitos não tinham essa formação, né? E aí eu vi, desde que eu voltei de Paris, 25, 20 anos, que aconteceu exatamente o contrário do que eu esperava na Reumato. Os residentes de reumatologia estão cada vez menos interessados nos procedimentos, nas intervenções. Eles estão muito interessados nos biológicos e não nos procedimentos. A medicina da dor, nesse tempo, evoluiu muitíssimo mais. Então, só para corroborar com o que você falou, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para mudar essa realidade. Afinal de contas, a artrose, a osteoartrite vai ser cada vez mais frequente, as drogas são várias, e os meninos, os reumatos e os fisiatras precisam saber fazer esses procedimentos. Só queria dar o meu relato, então, corroborando a sua opinião. Eu sou ortopedista, atuo aqui no HC e também ministro os cursos de infiltração. E a gente percebe, não precisa ir muito longe, que mesmo nos grandes centros as pessoas estão muito despreparadas para fazer infiltração básica, né? Acha que sabe e, na verdade, tem um gap bem grande de uma boa prática. Mais algum questionamento? Bom dia. Minha pergunta vai ao professor. Eu sou ortopedista, nutrólogo esportivo, e o senhor falou sobre o uso do corticoide, que hoje temos aí a intervenção mais segura. Hoje, com os anti-inflamatórios à base de arnica, como o Zil, o Traumil, eu consigo chegar num poder anti-inflamatório parecido em situações de inflamação? Se escucha, ¿no? Sí. El corticoide sigue siendo un arma capital extraordinaria para controlar el proceso. Recordemos que cuando uno lo compara con los demás, el corticoide tiene un efecto espectacular, pero cuando uno lo va midiendo en la distancia, evidentemente después se comparan y resulta que el corticoide queda muy efectivo para las etapas primeras y después en la segunda etapa todas las drogas, como por ejemplo el hialurónico, termina siendo tan efectivo en su comienzo, pero llegando hasta los 6 meses, como hay algunos de los estudios probados. La árnica. Perdón, pero hoy me levanté mal, le estaba comentando, no sé qué me pasa en el oído y me cuesta entenderlo. Debe haber sido el avión o algo. El árnica es una medicación que se utiliza muchísimo en este momento, pero en forma local. Cuando uno no lo estamos aplicando a nivel intraarticular nosotros, pero a nivel local da resultados bastante efectivos. De todas maneras, yo no podría compararlo, digamos, en este momento directamente, pero sí pueden ser coadyuvantes uno con otro. Pues yo puedo tener el corticoide actuando muy bien a nivel intraarticular y seguir el tratamiento con andirroba, con árnica, sin ningún problema, para controlar el dolor, que es otra de las etapas. Dijimos claramente en el esquema que podemos enfocar inflamación, pero el dolor siempre parte en casi todas las etapas. Si uno controla el dolor, el paciente, aunque tenga inflamación o lo demás, el paciente se siente bien. O sea, cuando uno hace el voto que se recibe de médico, la principal función es evitar el dolor o el sufrimiento del paciente. En ese momento no interesaba la inflamación ni nada, así que
cuando uno utiliza esto, yo creo que pueden ser complementarios y no afectan otro aspecto. Yo no. ¿Viste algún trabajo en especial de estos? ¿Te acuerdas del autor? Porque yo no me acuerdo. Então, eu tenho muita experiência com arnica e rustoxicodendro na prática clínica. Eu uso bastante intraarticular, uso muito periarticular, bursite trocantérica, tenossinovite da pata de ganso, osteoartrite. Já tem um estudo comparativo que já está em andamento, comparando a arnica, rustoxicodendro, associação dos dois na primeira dose, único isolado, comparando com ácido hialurônico. Então, não há comparativo de nenhum desses aí em relação a corticoide. Corticoide é corticoide, corticoide é outra coisa. Você citou a área de medicina do esporte. Hoje, nem preenchendo a AUT, você corre o risco de ter problema com o seu atleta de cair no doping. Antigamente, a gente poderia preencher a AUT e dizia que fez o medicamento intraarticular e o doente estava defendido no doping. Hoje, não mais. Hoje, ele cai no doping também. Então, eu diria que corticoide está proscrito. Quem trabalha com delegação, quem viaja, sabe exatamente o problema que é. E o uso da arnica, ela tem a vantagem de não ser doping. Ela pode ser utilizada em qualquer idade, de 0 a 80 anos. Ela tem muito pouco para-efeito. Agora, você precisa de uma dose maior de arnica ou de rustoxicodendro, ao passo que com ácido hialurônico você precisa de uma dose menor. Então, no caso de uma bursite trocantérica, você faz a primeira infiltração e você vê a redução da dor e vê a redução da dilatação da bursite trocantérica. Isso é proporcional ao rustoxicodendro, porque ele não tem arnica D2, ele tem arnica D4. Então, ele tem também arnica. Mas você pode associar os dois porque você potencializa o efeito analgésico, e é isso que você quer no atleta, reduzir a dor dele. Então, você faz essa primeira dose, faz a segunda subsequente e o acompanhamento, esse follow-up com ultrassonografia, como o Rached acabou de falar. E você mostra essa redução. E, obviamente, você vai analisar, sob o ponto de vista biomecânico, com uma escala funcional. E aí você vai ter essa melhora de resposta. Então, para isso, você trabalha com medicina do esporte, não sei se você trabalha com atletas, mas a gente tem a equipe multidisciplinar, onde nós temos o departamento de fisiologia. Ele sai do departamento médico, ele vai para o departamento de fisiologia para poder chegar no campo e voltar a treinar. Então, essa etapa ela é encurtada com esses procedimentos. Perfeito? E no caso da osteoartrite de quadril, você precisa de 5 aplicações de rustoxicodendro contra uma de ácido hialurônico. Qual é a vantagem que você tem nisso? Custo. Se a gente for falar de valores, uma caixa de rustoxicodendro ou uma caixa de arnica custa R$120 com 10 ampolas. Olha quanto sai o tratamento para o seu paciente. Então, aquele paciente com poder aquisitivo menor, você tem essa opção terapêutica. Ok? Perfeito aí? Yo quería comentarte que en realidad en Europa se habló, pero se desechó por las concentraciones. Lo que se utilizó en Europa es la capsaicina en un comienzo y vio que era efectivo. Ahora se purificó la capsaicina y la resinerfetoxina, que va al TRBP, ese es el que realmente está actuando porque se ha logrado concentrar la molécula en ese elemento como un agonista y esto sí está dando efecto, pero en realidad lo desechan afuera. Dentro del landscape estava afuera. Só voltando à questão do perfil epidemiológico, eu confesso a você, Rita, que quando eu fui para Atenas apresentar isso, quando eu subi, eu fiquei com muito receio de estar expondo isso. E a minha primeira fala foi, eu gostaria de deixar claro que eu sei que eu estou expondo um problema, talvez até meio que, não só educacional, mas social mesmo do Brasil. E aí, acabou a aula, Scalia era o presidente da mesa, e quando acabou a aula, os colegas do leste europeu e outros colegas ali
exceto o pessoal da Itália, propriamente dito, e da França, mas a grande maioria dos demais países que estavam ali representados, a Espanha, todo o leste europeu que estava ali, eles vieram falar para mim, se eu fizer o trabalho que você fez no meu país, eu vou encontrar a mesma coisa. Então, não fique com esse sentimento, porque foi muito importante o que você passou aqui, porque eu já vou fazer isso lá. Então, assim, mas eu confesso que antes de falar, eu fiquei muito preocupado de expor essa situação. Eu precisava passar isso aqui para vocês. Mais alguma pergunta? Parabéns aos palestrantes. Excelente informações, né? Eu só queria acrescentar em relação à arnica, eu também uso regularmente, principalmente em pacientes entre 80 e 100 anos, né? E a arnica é um fitoquímico com poder antioxidante fabuloso. Então, nós sabemos que a descompensação oxidativa no ambiente inflamatório intra e periarticular é relevante. Mas a minha pergunta vai para o Rached. Rached, nós temos várias possibilidades, vários portais para, através do ultrassom, fazer uma injeção no ombro, no quadril, no joelho. Dentro das suas experiências, nessas 3 articulações, quais são os acessos, os portais que você explora com ultrassom? Alô. Obrigado, professor, pela pergunta. A gente discutiu essa semana, inclusive, um dos portais de quadril, pela possibilidade variada de abordagem para quadril. Quadril a gente tem o costume de sempre pegar perto do colo, antes da cabeça, longe do lábrum, longe do acetábulo, embaixo do espaço ligamentar. Isso foi uma grande verdade, e é uma grande verdade, pela facilidade, pelo acesso muito simples, pela visualização em plano no eixo longo do colo do fêmur, e a gente fica muito longe da cartilagem, longe de qualquer acidente. Porém, em alguns casos em que a gente observa uma osteofitose muito grande, uma restrição de lábrum, em que eu tenho um lábrum, uma sinóvia muito espessada, um lábrum muito machucado, com muita osteofitose, inclusive na cabeça, um pincher muito, muito intenso, uma das abordagens é a gente fazer essa mesma visualização em que eu coloco o colo do fêmur, cabeça, acetábulo, lábrum com a sinóvia por cima, eu entro de lateral para medial, fora de plano, desviando do lábrum, porque já tem publicações mostrando que, eventualmente, há muita dificuldade desse produto que foi colocado embaixo da sinóvia, longe do lábrum, longe do acetábulo, não chegar. Por quê? Por efeito de gravidade, por diminuição de amplitude de movimento, o paciente ele não vai deambular suficientemente para que essa droga saia desse reservatório em que eu coloquei e ultrapasse esta barreira. Então, a gente tem que transpor essa barreira de maneira efetiva, ativa. Para joelho, a gente encontra também que naquelas diminuições de espaço muito proeminentes, em que eu tenho quase uma ausência de menisco já, eu tenho osso com osso praticamente, se eu simplesmente jogar o meu conteúdo no acesso convencional, no superolateral, que é o acesso convencional para ultrassonografia, esse conteúdo pode não chegar nesse espaço por diminuição de espaço. O conteúdo ele não vai acessar essa cartilagem. Então, eu precisaria de maneira ativa mirar, eu tenho que fazer uma manobra no consultório, fazer um afastamento e entrar diretamente na fenda articular, onde eu tenho a diminuição. Então, eu tenho que desviar, muitas vezes, do menisco, e entre o menisco e o osso, sobre a cartilagem, para não tocar nenhum dos dois, não fazer uma lesão, mas eu tenho que entrar com essa agulha diretamente no espaço articular, onde está mais afetado. E a observação, após, claro, a opinião de especialista, a gente nem sempre pode levar tanta relevância, mas a saída de consultório desse paciente, quando a gente aborda dessa maneira, é uma saída muito melhor, ele já sai com amplitude de movimento muito melhor. E para ombro, tem uma publicação antiga, já 2014, se eu não me engano, que foi feita em Seattle, em que pacientes acamados, que não tinham condição de fazer nenhuma rotação de ombro para eu ter uma abordagem posterior, uma abordagem possível é abordar pelo cabo longo do bíceps. Então, foi feito um estudo em cadáver com azul de metileno, em que se fazia a colocação da agulha no eixo longo do cabo longo, em paralelo com o cabo longo,
com o acesso de distal para proximal, mirando essa agulha para dentro da articulação, muito próximo aqui do recesso já. E 100% do conteúdo chegou para a glenomeral. Como foi feito em cadáver, a gente, depois que executou, a gente levantava o membro superior e deixava alguns minutos para escorrer, mas isso se reproduziu depois. Então, as abordagens a gente sempre vai ter, por isso que eu digo, o ultrassom ele vai me levar para onde muitas vezes a palpatória não leva. E Rached, continuando esse papo do ultrassom, para quem está entusiasmado em começar, quais boas indicações ali para o começo de prática você vê para a ultrassonografia em relação à terapêutica cegas? Para estudo ou para já fazer? Já fazer. Bom, eu adoro começar sempre em joelho. Joelho, ele é praticamente a prova de erros, perto de ombro, perto de quadril. As artérias do joelho são muito menos evidentes. Temos a genicular, mas tem que ser, o erro tem que ser muito grande para chegar na genicular. Então, dominar muitas vezes o joelho ele vai te mostrar o que é cartilagem, ele vai te mostrar o que é osso, ele vai te mostrar o que é tendão, o que é ligamento, o que é músculo, o que é líquido, tanto por via superior, no recesso, superolateral, quanto o cisto de Baker. Então, dominar o joelho, ele vai te fornecer informações de imagem muito importantes que, aos poucos, a gente consegue extrapolar. Na sequência, eu sempre gosto de evoluir para ombro. O ombro, embora tenha um pulmão perto, com as agulhas que a gente usa, o ápice do pulmão fica muito distante. Então, o erro para fazer um pneumotórax é muito pequeno. As técnicas, as cegas hoje, elas se assemelham, em algumas vezes, principalmente para bloqueio, das técnicas guiadas. Então, é muito seguro a gente fazer um procedimento guiado por ultrassom e justamente para domínio. O ombro, ele é interessante porque aumentou a profundidade, a gente começa a lidar com diferentes profundidades. O joelho a gente consegue ficar feliz com 3 centímetros de profundidade e um preset só. Agora, no ombro, a gente precisa variar bastante a profundidade e o ombro oferece alguns desafios, que é o twitch. A gente fazer a movimentação do probe para ver as anisotropias, que são as diferenças da ecogenicidade de tendões e ligamentos. Então, o cabo longo do bíceps oferece muita anisotropia, a profundidade do nervo supraescapular é muito diferente da cromioclavicular, então a gente tem que ficar fazendo esse trabalho de variação do ultrassom e, eventualmente, dependendo do tamanho do paciente, a gente pode, inclusive, usar um probe curvo para ombro e, dominando essas duas estruturas, as próximas já ficam muito mais tranquilas para a gente prosseguir. Ainda temos tempo? Doutor Scali, o senhor comentou das terapêuticas do futuro. Na opinião do senhor, de tudo que o senhor viu, o que está mais próximo de nós? Seria uma terapia infiltrativa por terapia gênica? Seria uma droga modificadora de doença por via sistêmica? Seria uma nanopartícula? O que está mais de acesso mais rápido e mais promissor? Es la gran pregunta y falta la respuesta correcta hasta el momento. En realidad, la terapia genética puede ayudar y recuerden que como en toda patología, la genética no es toda, no es el 99% de los casos, sino que se sabe que de un 25 a un 30% la parte genética es muy importante. Así que va a haber que valorar, van a salir biomarcadores para saber que esto es lo que vamos a hacer. No está inmediato. Van a pasar 2 años, pienso yo, por lo menos, para tenerla un poco más activa o para poder emplearla. En este momento no estamos tan mal, lo estamos manejando bien y estamos comprendiendo la vía a través de toda la parte inmunológica de lo que sucede en la articulación. Estamos comprendiendo bien cuáles son las interrelaciones entre todas las redes que suceden en osteoartritis, pero pienso que estamos enfocando, por ejemplo, a esprifermina, todos esos elementos que son no esteroides, para irnos un poco del esteroide por las condiciones que nos dan. Esto va a ser bastante importante, pero recuerden que algunas enfocan dolor solo y otras enfocan la inflamación. Así que siempre vamos a tener que estar valorando al paciente para decidir qué es lo más efectivo. De lo que está acá, seguramente la terapia genética va a llegar, como ocurre con una vacuna para el COVID o lo demás. La inteligencia artificial está ayudando a que estos pasos se acorten, porque permite acortarlo en cuanto a investigación y saber cómo pueden responder. La lucha está entre vamos a estar con el RNA, con los microRNA, que no lo mencioné, o con el DNA directo y el naked DNA.
¿Cuál de estos son las etapas? No sabemos todavía, pero las 3 van a ser efectivas y las vamos a tener no más de 2 años seguramente para utilizarlas. Voy a aclarar bien dónde va la terapia genética hoy. Tienen que entender que la terapia genética va a poder ser utilizada en los comienzos iniciales de la artrosis. Una vez que tenemos un osteofito, que tenemos un deseje, un varo o un valgo, ahí no va a servir la terapia genética. La terapia genética apunta a inhibir, exactamente, a inhibir todos los... Tienen que entender que la artrosis es producida por el mismo cuerpo. Los macrófagos destruyen el cartílago, el espacio subcondral y el hueso en respuesta a una agresión o a un envejecimiento. La terapia genética apunta a bloquear esa autofagia y esa autodestrucción. Entonces, los biomarkers, yo creo que va a ser el futuro, ¿sí? Los deportistas de alto rendimiento van a tener que hacer blood tests para censar los biomarkers, para poder decir, esta articulación se va a destruir, y ahí posiblemente la terapia genética bloquee, pero todos los caminos conducen a Roma, decimos en Argentina. Siempre termina en ácido hialurónico, siempre hay coadyuvantes de múltiples terapias, ¿no? Creo que sí. Recuerden lo que dije importante, la ventana de oportunidad. ¿Cómo avanzamos en reumatología? Las drogas biodisponibles o, digamos, biológicas empezaron a usar en etapa 3 o 4, no nos daba el resultado. Cuando se empezó a utilizar en etapas tempranas, nos dimos cuenta que éramos capaces de evitar todos los problemas articulares, y los pacientes, si uno le da en un comienzo, nunca llegan a lesionarse y tienen la enfermedad. O sea, lo que hace es adormecerlo y dejarlo en ese estado, como si uno lo pusiera en el freezer. Esto que dijo el doctor aquí realmente es capital. Yo no puedo modificar algo que ya se produjo. El nacimiento estuvo, lo tengo que hacer. Si es genético, tiene que ser antes de que nazca la cosa. Es bien clara el concepto. Si lo empleo en esa etapa primera, que seguramente también nos va a ayudar, porque las nanopartículas van a ayudar a que digamos, el ultrasonido sea mucho más efectivo en poco tiempo, porque va a permitir a través de nanopartículas con oro, con un montón de cosas, van a permitir en resonancia, pero también en ultrasonido, ver esas primeras etapas. Así que esto es capital, ventana de oportunidad. Muchas gracias, muy obrigado. Está encerrada a sessão.